Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Glória a Deus por esse momento. Estive ausente por uns domingos viajando, mas glória a Deus, estamos de volta. E é um prazer imenso estar podendo falar com você, meditar um pouquinho da palavra do Senhor. Curve a sua cabeça por um instante, vamos pedir ao Senhor que fale conosco nesta noite. Pai, muito obrigado, Deus, por esse privilégio. É um privilégio poder meditar na Tua palavra, compartilhar um trechinho da Tua palavra, meditando nela, porque sempre aprendemos lições preciosas desta palavra viva. Então fala com cada um, ó Deus, na nossa individualidade, porque o Senhor conhece e sonda os nossos corações. Eu te peço agora a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero meditar com você um tema que é perseverar e não desanimar. É muito comum a gente parar no meio do caminho, desanimar, tudo está perdido, puxa vida, eu fiquei frustrado com isso, com aquilo, com aquela situação, e eu não vou mais investir meu tempo nisso, eu não vou mais gastar tempo me preocupando com essa situação. E a gente acaba entregando os pontos, se desanima. E às vezes a gente se desanima com coisas importantes, se desanima com um parente nosso, se desanima com uma pessoa que está talvez envolvido com drogas, já é um caso perdido, se desanima no casamento, meu casamento já não tem mais solução, se desanima em levar alguém aos pés do Senhor, que tem um coração endurecido, e você fala, olha, aí não tem mais jeito. De fato, nós não temos poder de convencimento algum. Quem convence, quem toca, quem trabalha, quem fala o coração é o Espírito Santo. Mas o tema que eu quero salientar aqui é uma passagem conhecida, porém, eu quero extrair alguns princípios importantes para o nosso dia de hoje. Perseverar e não desanimar. Em tudo temos que perseverar. Não pode entregar os pontos. Nós temos um Deus que ouve as nossas orações. Não é maravilhoso saber que tem um Deus que se preocupa com você? E por que desanimar então? Por que achar que tudo está perdido? E o próprio Jesus conta uma parábola, né? Como ele ensinava lições tão preciosas através de histórias conhecidas, do dia a dia, de coisas familiares que as pessoas estavam acostumadas a ver, a apreciar, a observar, e ele pegava essas histórias e passava princípios extremamente importantes. Então, olha aqui comigo, lá na palavra do Senhor, em Lucas, capítulo 18, está aqui a parábola da viúva persistente. Só o nome já diz, né? Uma viúva que era persistente, ela não entregou o ponto, ela perseverava, ela não desanimou, enquanto a sua causa não foi julgada. Será que nós temos essa persistência perante o Senhor? É o que o próprio Jesus recomenda. Ele mesmo cita uma parábola e ele manda que a gente observe o que está escrito ali. O que você extraiu dessa história que eu te contei? Jesus falando para nós. O que nós vamos extrair aqui? Então, é muito importante nós observarmos o que Jesus quis passar para nós e o que nós podemos aplicar nos nossos dias hoje, no século 21, né? Contado aqui há mais de 2000 anos atrás, e nós aqui podemos aplicar perfeitamente nos nossos dias de hoje. Então, Lucas capítulo 18, de 1 a 8. Acompanhe comigo essa leitura, se você puder abrir também na sua casa. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Então, o juiz injusto, por tanta persistência daquela viúva, ele acabou julgando a causa dela, para ficar livre dela, para acabar com o problema. Olha, eu não quero ver mais essa mulher, então eu vou julgar a causa dela. Mas ela foi persistente, ela estava ali todos os dias, está insistindo, está clamando, está buscando, tem que julgar a minha causa. Mas seguindo aqui, e o Senhor continuou, versículo 6, ouçam o que diz o juiz injusto.
E aí ele conclui: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, ele lhes fará justiça e depressa. E aí ele conclui: contudo, quando o Filho do Homem, Jesus, vier, encontrará fé na terra? Esta falta de fé, essa falta de credibilidade, de crença num Deus vivo e verdadeiro, faz com que as pessoas desanimem, faz com que as pessoas entreguem os pontos, faz com que as pessoas deixem de buscar aquele que é o solucionador de todos os problemas. Mas voltando aqui, a parábola perseverar em oração significa que você deve pedir continuamente ao Pai. Ele não está ocupado demais para poder te ouvir, ele não está alheio aos seus problemas. Aliás, quando a gente chega ao trono da graça para clamar a ele, ele já sabia o teu problema, ele já conhecia o teu problema, aliás, ele já sabia que solução ele vai te dar ou daria para você. Mas ele quer o quê? Ele quer que você seja persistente. E eu fiz aqui uma comparação da viúva, uma viúva mencionada aqui por Jesus, e o povo de Deus que somos nós, E o próprio Jesus, olha, vejam que o injusto juiz fez. Ele acabou julgando. E Deus não fará justiça aos seus filhos que clamam a ele dia e noite? Quantas vezes você clamou durante o dia? Quantas vezes você clamou durante a noite? Quantas vezes você clamou de madrugada, no desespero, no momento da dor? Olha, aquela dor não passava, eu já acordei com dor, já fiquei a madrugada toda sem dormir, clamando ao Senhor. Então nós clamamos a Ele dia e noite, por quê? Ele não dorme, Ele trabalha, enquanto nós dormimos, Ele está trabalhando, Ele está ativo e Ele está presente em todo o tempo. Então, vou fazer uma comparação aqui da viúva, uma pessoa isolada, que o próprio Jesus mencionou aqui nessa parábola, e nós, o povo de Deus. Então, a viúva era uma pessoa que não tinha qualquer relação com o juiz. Não tinha um juiz lá que julgava as causas e atendeu ela por tanta persistência, por tanta molação. Eu creio que ela ficou ali e ele evitava, falava que não estava, penso eu, fala que eu não estou, não atendo ela hoje, não atendo amanhã, até que ele cansou, porque ela não esmoreceu, ela ficou ali. Então, essa viúva, era uma pessoa que não tinha qualquer relação com o juiz, porque se tivesse uma relação com o juiz, pode entrar na minha sala, o que você está passando, o que você está precisando, não tinha nenhuma relação com o juiz. E nós somos o povo eleito de Deus, a quem Ele conhece, ama, cuida, protege. Que relação nós temos com esse Deus? É bem diferente, por isso que ele termina: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Portanto, você não é qualquer um, você não é uma pessoa solta neste mundo, você é um filho de Deus que tem compromisso com o Senhor, e o Senhor tem compromisso com você, Ele cuida de você. Outro ponto aqui que eu analisei, ela foi a um juiz que a evitava. Fala que eu não estou, não quero atender, vou dar canseira, não atendo hoje, não atendo amanhã, não sei quantos dias ele levou para atender esta viúva. Mas nós vamos ao Pai que nos ensina a buscarmos a Ele, a nos aproximarmos dEle. E aqui está lá em Mateus 7, de 7 a 8, fala assim: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Olha a diferença. Aquele juiz injusto fechava a porta, não estou, não atendo, não quero. O nosso justo juiz, ele está te orientando: venham a mim, peçam, batam, a porta vai ser aberta, peça que eu vou responder, eu estou pronto a te ouvir, eu não tenho horário exclusivo para te atender, de tanto a tanto somente, ou só em horário comercial, a qualquer momento. Nós somos esse povo especial. Olha a diferença daquela viúva que foi atendido por um juiz que não temia Deus e nem respeitava os homens. Nós temos um justo juiz, que nós amamos a esse Deus Todo-Poderoso, que amou muito mais a nós em mandar o seu Filho Jesus Cristo, e Ele está pronto a nos atender a qualquer momento. Ela foi a um injusto juiz. Nós vamos a um Pai justo que ouve, atende o nosso clamor. Então, ir a um juiz injusto
você pode esperar tudo, pode estar frustrado. Quantas vezes a nossa justiça, que infelizmente deveria julgar com reto juízo, torce a justiça, faz coisas abomináveis. Qualquer pessoa que não conhece, nem precisa conhecer a lei, você vê que as injustiças acontecem todos os dias, todos os momentos estão acontecendo injustiças. E a gente não se agrada com a injustiça. O povo se agrada quando as coisas são justas, são corretas, são as claras. E a gente se alegra quando tudo ocorre dentro da normalidade. Agora, quando as coisas começam a fugir do controle, ou a tendência vai para um lado ou vai para o outro, não existe uma balança que tem 2 pesos e 2 medidas. A balança correta ela é equilibrada. E quando a gente percebe que não há equilíbrio na justiça, a gente se preocupa. E aquele juiz não temia a Deus e nem respeitava os homens. O que acontece hoje? Nossa justiça não respeita a lei, não respeita a Constituição, não respeita homens. Então, aquela parábola que Jesus contou lá 2000 anos atrás serve perfeitamente para os dias de hoje. Mas o tema é, você não deve desanimar, você não deve esmorecer, você não deve entregar os pontos, você deve perseverar e não desanimar. Então é muito importante nós entendermos que o Senhor, sabendo de todas as coisas, sabia com certeza que iríamos passar por esses momentos como estamos passando hoje. Isto nos leva a persistir em oração, a buscá-lo, porque ele não está alheio ao seu problema, ele está atento ao seu problema, ao meu problema, ele quer fazer parte da nossa vida. Então ele não está se omitindo de ouvir e responder, pelo contrário, ele está presente todo o tempo. Basta a nossa iniciativa de perseverar continuamente, que essa parábola ensina exatamente isso. Seja como aquela viúva, vai, insiste, embora o juiz não está nem aí com você, é injusto, não é? Uma pessoa que não tem compromisso com nada, com homens, com Deus, mas o nosso justo juiz, ele te ama e ele quer isso, ele quer comunhão, ele quer intimidade com você. Então a viúva foi a um juiz injusto, nós vamos ao justo juiz. E quando a gente fala justo juiz, você não tem que se preocupar, será que ele vai julgar corretamente? Não, ele é justo juiz. O que ele julgar, o que ele fizer, está feito porque ele vai fazer as coisas corretas. Não se preocupe que ele não vai ter tendência para um, tendência para o outro. Ele é justo. Portanto, quando você levar uma causa perante o justo juiz, saiba que ele vai julgar com justiça. Se você levar uma causa perante o justo juiz, que você não tem a razão, ele não é porque você está suplicando para ele e que você está sem razão, que ele vai julgar o teu caso de uma forma errada, não, ele vai julgar com reto juízo. Então, cuidado com aquilo que você leva perante o justo juiz. Ele é justo juiz, ele vai julgar corretamente. A viúva não tinha amigos ou advogados para interceder por ela, porque se tivesse um amigo, um advogado, o advogado com certeza teria feito esse papel de intermediação, fazendo aquele papel de meio do campo. Olha, juiz, tem uma viúva aí que é muito a minha amiga, então, por favor, me atende aqui nessa questão. Talvez o caso dela fosse resolvido mais rapidamente. Ela não tinha um advogado, talvez a Bíblia não fala aqui que ela tinha amigos influentes, não tinha. Mas nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o sumo sacerdote, o nosso advogado, e ele intercede por nós. E o Espírito Santo, o Espírito Santo mandado por Jesus, tocando no nosso coração, ele intercede com gemidos inexprimíveis. Então, você tem esse advogado, Não preciso contratar alguém aí do mundo que vai me cobrar, vai me explorar, mas eu tenho um justo juiz, eu tenho um advogado que vai interceder a esse justo juiz. Essa é a grande diferença, da nós, povo de Deus, com aquela viúva mencionado nessa parábola que Jesus foi colocando aqui para nós. Ela poderia ter acesso ao juiz apenas em determinadas causas, A Bíblia aqui não conta detalhes, mas naquela época, claro que determinadas causas chegavam para o juiz, não é qualquer causa que chegava para um juiz resolver, Nós podemos clamar a Deus dia e noite, em qualquer hora, sabendo que Ele vai nos ouvir. Qualquer causa, qualquer situação, você não está limitado. Olha, você só tem direito a um pedido por semana, você só tem direito a determinadas situações a chegar diante do Pai. Não, qualquer coisa, nas mínimas coisas, meu irmão. Às vezes a gente fica até constrangido de colocar mínimas coisas perante o Senhor, mas Ele quer fazer parte da sua vida. Coloque as mínimas coisas. Tem dúvida?
peça orientação. Não sei como decidir, eu vou pedir direção. Eu vou ter que comprar alguma coisa, ore antes de comprar. Eu vou ter que vender, ore antes de vender. Eu vou ter que tomar uma decisão no serviço, ore. Eu vou ter que fazer uma entrevista, ore, peça a oração dos irmãos que estejam naquele momento intercedendo por você. Eu vou passar por um exame médico, vamos orar. Eu vou passar por uma cirurgia, vou colocar um grupo de oração de cristãos que estarão me colocando em oração naquele momento. Isso é poder ter livre acesso ao Pai. Então, nós temos a oportunidade de falar com Jesus a qualquer momento, né? Deitado na cama, caminhando dentro do ônibus, dentro do metrô, né? Caminhando na rua, dentro do teu carro, qualquer momento você tem a liberdade de falar com o Senhor. Então, é muito gostoso de saber que esse Deus está sempre pronto. Ele é totalmente diferente a esse injusto juiz mencionado nesta parábola. A insistência dessa viúva, irritou o juiz. Oxe, ele só atendeu ela porque ela foi tão persistente. E nós podemos clamar a Deus dia e noite, né? Nossa insistência agrada a Deus. Olha que diferença. O juiz injusto julgou para ficar livre. Deus espera que você tenha intimidade com Ele, espera que você tenha diálogo com Ele, espera que você tenha os seus momentos a sós com Ele em oração. Ele espera que você leia a palavra para Ele poder falar com você também. Ele espera que você seja sensível à voz do Espírito Santo, porque quando a gente lê a palavra, disposto a ouvir o que o Senhor quer falar, o Espírito Santo vai tocar em você através de versículos, através de textos, através de histórias bíblicas, como esta parábola. Ele fala conosco, porque o Espírito Santo, ele quer fazer parte da nossa vida, ele quer ser incomodado, ele é bem diferente daquele injusto juiz que queria evitá-la. Esse nosso Deus amoroso quer ter comunhão constante conosco. Então você pode ir constantemente, que você não vai irritá-lo, pelo contrário, você vai agradá-lo, né? É gostoso poder agradar alguém. Quando a gente agrada alguém, eu vou fazer isso porque eu sei que isso agrada. Então a gente faz mais vezes. Então você quer agradar a Deus? Tenha comunhão com Ele todos os dias. Ore com Ele, busque a Ele, ore para Ele, coloque as suas causas, derrame-se perante Ele. E Ele quer ouvir isso de você. Pastor, mas Ele já sabe tudo. Claro que Ele sabe tudo. Mas Ele quer ter relacionamento. O relacionamento precisa ser cultivado. Precisa haver, né, esse interesse da parte que vai buscar o socorro. Então Deus está pronto a nos socorrer, mas Ele quer a persistência, Ele não quer que você entregue os pontos, que você se desanime, que você ache que tudo está perdido. Não, no mundo, realmente, o mundo está perdido, o mundo é um mundo caído, mas nós temos um Deus que nos sustenta neste mundo até o tempo que Ele quiser ou até quando Ele voltar, e nós devemos aguardar ardentemente a sua volta. E lá no versículo 6, como nós lemos, o Senhor continuou, versículo 7, melhor dizendo, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça e depressa. Essa palavra é um consolo para nós. Quantas causas temos colocado no altar do Senhor? E muitas vezes a gente acha que está tudo perdido, que Deus não está ouvindo, e eu paro de orar, eu paro de apresentar esse mesmo pedido. Uma coisa muito importante, por exemplo, alguém da minha família não é salvo, eu oro uma vez, 2, 5, 10, 1 ano, 2, 3, já cansei. Vi que ele não adianta mais. Não, o Senhor, Ele quer que você continue apresentando esta vida no altar do Senhor. Vai ter um momento certo que Ele vai julgar. Então, e depressa Ele vai fazer. O tempo do Senhor não é o nosso. Nós temos que entender que Deus trabalha numa esfera, né, bem superior. Os pensamentos do Senhor são bem maiores do que os nossos pensamentos. Ele olha o plano global, o plano total. Ele conhece o primeiro dia da nossa vida até o último dia da nossa vida. E quando Ele olha para esse pedido que você está fazendo, Ele já está vendo o seu todo, Ele está vendo todo o desfecho daquele pedido. Ele está sabendo o dia que aquela pessoa que você ama tanto, que gostaria que fosse convertida, o dia que ela vai ser tocada, mas Ele quer também que você continue na persistência. Quantos testemunhos você já ouviu, e eu também, de pessoas que levaram anos para serem convertidas. Poxa, pastor, será que o meu pedido vai levar anos? Eu não sei. Mas quando esses testemunhos foram dados, essa pessoa que foi convertida teve uma conversão genuína.
não foi um convencimento, não, foi uma conversão genuína. E ela permaneceu o resto da sua vida aos pés do Senhor, sendo útil, trabalhando para o Senhor. Então, ter um convencimento, né, eu vou pela emoção, passa logo. Mas quando a gente sente toque do Espírito Santo, há uma mudança de vida. Mas para isso precisa regar a terra, precisa orar, precisa persistir, precisa clamar, não pode desistir. É persistir e não desistir, buscando ao Senhor. Então, achará fé na terra? Essa pergunta é Jesus, provavelmente, né, através dessa pergunta, ele indica que à medida que se aproxima a sua volta, o mal, né, cada vez mais vai crescer. A iniquidade, a imoralidade, a desonestidade, falta de caráter, isso vai crescer. E nós estamos vendo isso nos nossos dias. Os nossos dias estamos presenciando. Jesus falou essa parábola há 2000 anos atrás, e hoje nós estamos vendo, achará fé na terra quando voltar o Filho do Homem? E ele está prestes a voltar. E um dos sinais são esses, exatamente o que a Bíblia fala, que nos últimos dias teremos dias trabalhosos, né? Pessoas arrogantes, presunçosas, pessoas depravadas, pessoas mais amantes de si do que de Deus. Então nós vamos ver de tudo nos dias de hoje. E está lá em Mateus 24, 11, Mateus 24, de 11 a 14, olha o que ele fala assim: e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. É o que você vê hoje, pessoas aparecendo, só preocupadas no dinheiro, em prosperar, pregando qualquer tipo de doutrina, torcendo a verdade da palavra de Deus, né? Muitos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Achará fé na terra quando o Filho do Homem voltar? É o que Jesus estava falando. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Esse evangelho está sendo pregado, esse evangelho está sendo divulgado. Muitos lugares com perseguições, muitos lugares com pessoas até já padeceram com a sua própria vida por amor ao evangelho, mas a semente foi lançada, vidas foram alcançadas. Então, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. É aquilo que é entregar os pontos. Olha, não adianta mais, não há justiça, nessa terra não há justiça, a gente vê que tudo está perdido, né? O que é correto é tido como errado, o que é errado é tido como correto. Aquilo dói o coração quando a gente vê injustiça, né? E alegra o coração quando a gente vê as coisas corretas, a justiça sendo praticada, e a gente vê como Deus ele age não na obscuridade, mas ele age às claras, durante o dia, mostrando, né? Não na calada da noite, mas ele mostra as coisas preto no branco, tudo certinho, tudo correto, nada de coisas obscuras. Mas o aumento da maldade vai fazer com que o amor de muitos se esfriem, que muitos se frustrem, que muitos desanimem. É o que Jesus estava falando nessa parábola, mas não é para entregar os pontos, é para persistir, meu irmão. Você não está indo a um juiz que vai deixar o teu caso do lado. Você vai estar indo a um juiz que registrou a sua causa e que já tem a sentença determinada e que vai te dar a resposta com certeza. Nem sempre a resposta é aquela que nós queremos, mas a resposta que Deus nos dá é melhor do que aquela que você e eu esperamos. Então vamos confiar. E esse evangelho, né, esse papel que é pregar, propagar as boas novas de salvação, que é o nosso dever, ele tem que ser continuamente divulgado, né? Será pregado, né? Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O fim está determinado lá na frente, mas enquanto todas as coisas que estão registradas aqui na palavra não se cumprirem, não será o fim. Então nós temos a oportunidade, enquanto o Senhor não voltar, termos o compromisso de levar almas ao Senhor. E também lá em 1 Timóteo 4, 1 e 2, 1 Timóteo, Paulo falando a Timóteo 4, 1 e 2, ele fala: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Então, olha,
pessoas que já não são mais tocadas pelo Espírito Santo. Falsos profetas, muitos falsos profetas, como Mateus falou, surgirão, enganarão a muitos, e aqui ele fala que nos últimos dias, nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé, estão apostatando da fé, deixando a crença e a confiança em Deus vivo e verdadeiro, deixando para lá, já não crendo mais, esfriando na fé, deixando de ter comunhão com Deus, intimidade com Ele, deixando de orar, deixando de ler a palavra, fazendo as coisas erradas que este mundo nos proporciona fazer. E se nós não tivermos o filtro que é a palavra do Senhor, a gente anda conforme os rudimentos desse mundo. E seguirão a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então, veja, tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm consciência cauterizada, já não sentem mais o temor de Deus, ensinam aquilo que o povo quer ouvir, falam aquilo que é a guloseima, como eu sempre falo, não um alimento sólido que vai te sustentar, vai te dar energia para continuar caminhando, vai te encher de guloseima, que vai te engordar e vai te levar a uma doença grave. Então é isso que hoje as pessoas gananciosas, os falsos profetas, estão aí querendo pensar em números, em quantidade, mas não na qualidade da palavra, na essência da palavra, que é esta palavra que o Senhor está nos ensinando. O cristão deve ter a preocupação de perseverar na fé, firme em oração, buscando a Deus para que prevaleça a sua justiça sobre os homens. A gente está cansado de ver a injustiça correndo solta. Então, meu irmão, a única solução é depender do Senhor todo o tempo, é continuar clamando. Eu oro pelas nossas autoridades, para que Deus dê sabedoria, eu oro pelo nosso país, para que Deus abençoe este país, eu oro pelas nações onde a gente vê que ditadores oprimem o povo está sofrendo, os ditadores estão vivendo uma vida de regalias, quando o povo às vezes não tem o que comer, e eu oro para que esses ditadores tenham um encontro com Jesus, porque não há nada melhor que uma nação pode ter do que o seu líder ter o temor a Deus. E quando a gente ora assim, é porque a gente se preocupa com aquele que está sofrendo, aquele que está perdido. Então, nós não devemos entregar os pontos, nem aqui na nossa nação, e nem deixar de interceder por outras nações, porque este evangelho do reino será pregado a todo o povo, língua e nação. E depois disso, depois deste propósito que Deus tem ainda, que as suas boas novas sejam divulgadas, ele então virá ao fim. Então, meu irmão, nós aguardamos ardentemente a volta do Senhor, e a volta do Senhor não é o fim. A volta do Senhor é um evento que a igreja do Senhor o aguarda, a noiva do Senhor que somos nós, aguardamos o noivo voltar nos ares para subirmos com ele no arrebatamento. Mas sabemos também, conforme as Escrituras, que o arrebatamento não é o final das coisas, ainda terão aqui tempos difíceis que vão ocorrer, a grande tribulação, como a palavra lá no livro de Apocalipse revela. Então, há oportunidade de salvação. Você que me ouve hoje, que talvez esteja desanimado, talvez deixou de perseverar, de persistir na sua causa, no seu propósito, no clamor a Deus, está frustrado com tantas coisas, está realmente desanimado com as coisas que nos cercam, as notícias e tudo mais, mas eu digo a você, nós temos um justo juiz. Tudo está todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos. Sabe o que é nua? A pessoa nua está despida, não tem nada que possa esconder. Todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos do Senhor. Então ele vê todas as coisas. E também está prometido aqui neste livro, a palavra do Senhor, um julgamento. O juízo de Deus virá sobre os ímpios de todos os tempos. E nós sabemos que o tempo do Senhor não é o nosso, mas nós sabemos também que Deus ouve e Ele preparou coisas maravilhosas para nós na sua eternidade. Então vale a pena persistir, meu irmão. A luta está difícil, mas creia que Deus estará com você. Ele prometeu, estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus, antes de subir aos céus, depois que ele passou aqui seus 33 anos, depois dos os últimos 3 anos do seu ministério, ele subiu aos céus, entregou a sua vida, morreu, ressuscitou, depois foi assunto aos céus. E ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a fundação dos séculos. Então, vamos confiar nesta palavra e vamos continuar persistente. Qual é a luta que você entregou os pontos? Retome e coloque esta causa mais uma vez no altar do Senhor, diariamente.
Deus, Ele quer a tua persistência. Ele ensinou uma lição de alguém que não tinha compromisso com Deus e nem com os homens, para despertar em você e em mim a necessidade de reatarmos aquele caso que nós achávamos que estava perdido. Então coloque novamente este caso que você já abandonou, já desanimou, reata essa situação, esse assunto e coloca no altar do Senhor, porque Ele pode reverter a qualquer momento. Que Deus te abençoe, que você possa passar uma semana na dependência do Senhor, clamando a Ele, persistindo, tendo essa comunhão, incomodando Jesus todo o tempo, dia e noite, de madrugada. Ele quer fazer parte da sua vida. Pelo contrário, você não vai incomodar, você vai se sentir aliviado de poder conversar com o Senhor. Como é gostoso quando a gente se dobra perante o Senhor, cheio de problemas, cheio de angústia, de tristeza, de pressão no coração, e quando a gente se derrama perante o Senhor, vem o bálsamo, né? O Espírito Santo começa a ouvir o nosso clamor, ele começa a trazer na nossa memória situações que ele já deu soluções, começa a trazer na nossa memória versículos preciosos, começa a trazer na nossa memória relatos bíblicos de histórias do passado, dos patriarcas e tantos outros profetas que tiveram lutas, mas persistiram e tiveram vitórias. Então, é assim que o Senhor age. O estudo da palavra faz com que você possa lembrar desse conteúdo tão precioso na hora da angústia, né? Então, é muito importante não desanimar. Após essa mensagem, nós hoje de manhã tivemos a ceia do Senhor, nós gravamos a ceia do Senhor, e você que não pôde estar conosco, eu espero que na próxima você esteja, se esforce de todo jeito para estar conosco, participando em memória do Senhor. É um momento muito singular, onde a gente, né, lendo a palavra, a gente vê o que simboliza aquele pedacinho de pão e aquele suco da uva, que simboliza o corpo do Senhor entregue por nós, o sangue derramado para a remissão dos nossos pecados. É um momento tão precioso, onde nós podemos nos derramar e um memorial, lembrando do grande amor de Deus para com os homens em mandar o seu Filho amado, Jesus Cristo. Então, após esta mensagem, após essa oração e a bênção, nós passaremos também gravado aquilo que foi feito a ceia de manhã na igreja, tá bom? Você que não pôde estar, pega um pedacinho de pão, o suco da uva e participe conosco. Curva a sua cabeça. Senhor, muito obrigado por esse tempo tão especial que tivemos juntos, meditando nessa palavra, nessa história, nessa parábola tão conhecida, mas todas as vezes que eu leio esta parábola, o Senhor me toca no coração de saber que eu não posso entregar os pontos, eu não posso me desanimar, eu não posso olhar para os homens, para a justiça dos homens, eu tenho que olhar para o Senhor. Como o Senhor fez essa comparação, se aquele justo injuiz, que não tinha compromisso com Deus nem com os homens, julgou a causa, quanto mais o Pai Celestial, que ouve o clamor dos seus filhos dia e noite, né? Depressa ele vai fazer justiça. O Senhor nos assegurou isso, e em cima dessa palavra nós podemos descansar. A nossa causa não está perdida, nada está perdido quando nós levamos diante do trono da Tua graça. Te agradecemos, Senhor, pela palavra, pelo conforto e pela Tua presença permanente nas nossas vidas. Aceita a nossa gratidão. Dá uma semana abençoada, próspera a cada um que me ouve, que possa depender totalmente do Senhor a cada momento, porque é maravilhoso depender do Senhor. Te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a doce comunhão e consolação do poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos vós, hoje e para todo sempre. Amém. Dá um abraço em alguém que estiver perto de você. Deus te abençoe. Uma ótima semana.